Uma outra aba muito utilizada na confecção de um documento de texto no Word é a aba Layout. Ela possui 3 blocos básicos: o bloco Configurar Página, Parágrafo e Organizar. O bloco Configurar Página, ela diz respeito à diagramação da sua página. Então você vai trabalhar com a margem, com a orientação, tamanho, número de colunas que a sua página vai ter. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou adicionar uma outra visualização dentro do documento Word, que seria a régua. Então, para você adicionar ela, você vem no menu, ou seja, na parte aqui de cima, na aba Exibir, e você vai adicionar agora a opção de régua. Veja que vai aparecer agora uma régua na horizontal e uma régua na vertical. Assim você consegue saber qual é o tamanho da sua página aqui dentro do Word. Voltando para a aba Layout, agora a gente pode falar um pouquinho sobre as margens. Quando você clica aqui em margens, o Word ele traz uma série de margens que você pode adicionar com espaçamentos diferentes. Então é sempre bom, antes de você fazer a edição de um documento, verificar quais são as margens que você tem que usar. Por exemplo, se você vai desenvolver um documento acadêmico que precisa de margens padrões com alguma certa norma, por exemplo a norma ABNT, é sempre interessante verificar quais são as margens especificadas dentro dessa norma. Por padrão, o Word ele traz para nós a margem, essa opção normal como a default, ou seja, toda vez que você abrir um novo documento, sempre vai haverá essa margem aí padrão. E essa margem ela traz o quê? Ela traz como margem, né, ou espaçamento aqui, de 2,5 na parte superior e na parte inferior, e 3 centímetros no lado esquerdo e no lado direito. Como que funciona isso? Eu vou explicar para vocês. Olhando aqui agora a nossa página, juntamente com a régua, a gente vai verificar que a margem especificada no lado esquerdo e direito, ela possui exatamente os 3 centímetros ali. E na parte superior e inferior, nós temos aqui o valor de 2,5. O que acontece com essa margem? Essa margem é uma especificação dizendo que o nosso texto ele tem que começar após essa margem, ou seja, após essa especificação. Então, você tem uma página onde ela vai ter 3 centímetros de margem à esquerda e depois desses 3 centímetros você pode começar a digitar o texto. Isso também acontece aqui na margem direita, ou seja, a hora que você atingir o limite aqui, onde você não pode mais percorrer, ou seja, você tem que ter 3 centímetros de margem aqui, o seu texto, ou seja, a próxima palavra adicionada, vai pular de linha para que fique dentro do padrão das margens. Isso também acontece para a margem superior e inferior. A gente também tem aqui a opção de orientação. A orientação da página a gente sabe que nós temos duas. A retrato, ou seja, aquela página em pé, ou em paisagem, que é a página deitada. Por exemplo, se eu mudar a orientação aqui para paisagem, veja que agora a minha página, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui da minha página, a gente vai perceber que ela vai ficar deitada, né? Então a página agora em modo paisagem. Mas eu posso alterar ela, né, conforme a dinâmica do seu arquivo. Se você precisar trabalhar com o modo paisagem, você altera aqui, ou você pode deixar no modo default, quando você abre um documento Word, que é o modo retrato. Vou aumentar o zoom aqui novamente, e aí, pessoal, nós temos também o tamanho da página. Lembra que eu falei lá no começo que toda vez que a gente abre um novo documento no Word, ele traz como padrão a folha no tamanho A4, né, que possui exatamente essa dimensão. Mas se você quer trabalhar com uma folha maior, ou uma folha menor, ou outro tipo de papel, né, por exemplo, que nós temos carta, tabloide, ofício, você pode fazer essa alteração. Por padrão, a maioria das impressoras, quando você vai imprimir um trabalho ou um documento, é o formato A4. E você também tem aqui a opção de colunas. Caso você queira trabalhar com colunas no seu texto, você pode selecionar essa opção e adicionar aqui 2 colunas, 3 colunas, ou você pode trabalhar com colunas de tamanhos variados, né? Então aí ele traz aí a opção de uma coluna mais à esquerda e um texto mais longo, ou uma coluna menor à direita e um texto longo ao lado. Então isso vai aí da sua criatividade ou do trabalho do arquivo que você esteja trabalhando. Depois você pode criar quebras de linha, verificar quantas linhas você digitou. Então são todos itens que você pode fazer a configuração dentro desse bloco Configurar Página. Aqui na opção de parágrafo, assim como nós já temos lá na página inicial, você consegue verificar o valor que você quer dar de recuo em relação à margem mais à esquerda, à direita, e o espaçamento que você quer ter do seu texto antes e depois de digitar ele. Então você pode trabalhar com os valores aqui em centímetros para os recuos e PT, né, que seria o número de pontos para o espaçamento. E por fim, no bloco organizar, você tem a organização do seu texto. Então caso você trabalhe com uma imagem ou com inserção de elementos,
elementos, você pode trabalhar com a posição, que no caso a gente não tem nenhum elemento, mas, por exemplo, se eu selecionar aqui essa imagem que nós adicionamos, veja que agora fica ativo alguns itens dentro desse bloco organizar. Então, por exemplo, como ficaria a posição dessa imagem dentro do meu texto? Então aqui, como eu selecionei uma imagem, eu posso vir na posição e verificar qual é a posição que eu quero manter essa minha imagem em relação ao meu texto, tá? Então são algumas opções que eu tenho aqui na organização da minha página. Também posso trabalhar com a opção de girar, alinhar, mas são outros itens aí mais específicos e detalhados que nós poderíamos ver isso num curso só para o Office Word, perfeito?